Fala galera, tudo bem? Pastor Alvarez aqui e hoje mais um episódio do podcast Última Fronteira. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast de Última Fronteira. Hoje o nosso tema é sobre aliens. E primeiro vamos falar de um filme que assistimos recentemente. Se hoje o governo ou alguém anuncia que aliens existem, qual é a sua reação? Esse é justamente a trama do filme do Steven Spielberg, o filme mais recente dele, que fala sobre aliens. Ele já tem outros trabalhos falando sobre aliens, o ET Volta para Casa, com Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e esse é o mais recente filme dele. Assim, falando um pouco sobre o filme, né, pastor? É um filme bom, eu achei um filme legal, é um thriller, e o roteiro dele é bem objetivo. É basicamente eles falando sobre o dia que seria anunciado os aliens. Então, se você quer uma lista de Schindler, não vai ser isso. Mas como o thriller ele funciona bem, né? O objetivo do filme ali, ele é bem explorado. O roteiro ele é bem fechado ali, ele é bem tranquilo. Ele é muito inspirado no caso Roswell, vamos comentar mais pra frente. E assim, os diálogos eles são bem profundos, tem muita coisa oculta, o pastor vai estar explicando isso melhor pra vocês, porque a gente vive nesse momento, né? Tem os casos Trump que eles estão disponibilizando vários arquivos sobre ufologia. Então tem muita coisa oculta nesse filme. A semiótica dele é bem interessante, o pastor vai estar explicando também. E como o filme é isso, vale a pena assistir. Não vai esperando o melhor filme do mundo, porque ele não é, mas é um filme legal. Então, o pastor pode estar explicando também. Cara, sabe quando, se você tá ouvindo a gente e me vê aqui na minha câmera aqui, o filme é muito Código da Vinci, né, cara? É muito para criar teoria. Teorias. Ele é muito carregado, ele tem uma semiótica muito precisa de tudo, de símbolos, de cores, de propostas, de ideias. Então ele vai muito no projeto. Ele é um projeto, né? O filme é um projeto, cara, de engenharia social. Ele trabalha muito as operações psicológicas do militares, né? Que são os PSYOPs, que são, né, eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas é quando o exército trabalha esse projeto de comunicação psicológica, de operação psicológica, né? Então quando você vai entender isso, eles querem ter o controle da narrativa. Então você vai ter um deep state ali, né, presente, que é uma organização não governamental que o governo sustenta, que controla a informação, né? Todo mundo já assistiu, se você não assistiu daqui a pouco você vai assistir no streamer. Então você vai ter assim várias camadas do filme. Você vai ter camadas que se comunicam com a religião. Parece que a única religião que existe no mundo pro filme é o cristianismo. A única reação é o cristianismo, né? A única reação é essa. Não parece que a Índia não tem 1 milhão de deuses e a sua própria religião. O Oriente não tem religião. Outras fontes inspiradas na Bíblia também não tem. Parece que a crítica ela tem um foi alvo, escolhida. Se tem um alvo, né? O alvo é o cristianismo, né? Então, e fica muito. A proposta sobre isso fica muito presente. Você vai ver a semiótica, cara, a escolha dos nomes dos personagens, sim, nas estruturas de narrativa e uma linguagem assim, cara, que é quase uma religião, né? Vários momentos do filme você não sabe se você está ouvindo uma pregação, né? Ouvindo uma pregação motivacional dessas novas de que nós precisamos ter empatia. Né? A moça que apresenta o Tempo, uma atriz bem conhecida, ela é escolhida pelos extraterrestres, segundo que o filme literalmente dita uma filosofia e uma conduta. Ele dita uma filosofia e uma conduta. Ele quer literalmente te comunicar um caminho, uma verdade muito animista de que Deus está em tudo, tudo está em Deus, e que você tem... Então você não é para você se surpreender se do nada outras criaturas que Deus criou viessem na Terra, né? Essa é a justificativa da freira, né? Essa é exatamente, né? Deus criou todas as coisas, então não é para que a gente se espante sobre isso. E aí você tem uma linguagem, tem uma semiótica muito presente do ocultismo ali também, né? A escolha dos animais, essa estrutura de contato com o sonho, contato com o além, essa coisa que muito junguiana, até falando sobre, né, psicanálise junguiana, essa camada no sonho, esse momento
que o sonho se apresenta e é como se você entrasse num transe e esse sonho te conduzisse. Mas o é engraçado porque a própria moça que é considerada a Eva dessa nova religião, né, que está sendo proposta pelos extraterrestres, a experiência que ela teve foi tão traumática que ela apagou da cabeça dela. Ela esqueceu, né? Ela esqueceu, né? Tanto que eles têm que recriar o cenário todo para ela poder lembrar. Exatamente. Então você vai ter tudo isso em vários momentos do filme. Você vai ter várias camadas, você vai ter um momento no qual as duas pessoas que são escolhidas, e a frase vai repetir várias vezes, são só os dois. Sim. Né? Eles falam isso várias vezes. Vocês são os escolhidos, né? Vocês são os escolhidos, literalmente um Adão e uma Eva para essa nova religião que eles querem apresentar. O homem sendo lógico, né? Traduzindo a linguagem universal do universo, que é a matemática, e a mulher, ela tem todos os poderes, praticamente ela tem todos os dons do espírito, tem todos os... Ela tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de revelação, ela tem tudo nela, ela é o próprio Espírito Santo manifesto. Tanto que a menina chega uma hora que vai ver ela faz um... E ela vai se ajoelhar também, Então, assim, o filme é uma cartilha. O filme é um folhetim para você, é como se fosse aquele informativo litúrgico que você recebe no começo da missa, assim. Essa é a estrutura do filme. Então, presta atenção nisso. Tem uma camada de teoria de conspiração, forte. Tem aquela coisa muito forte, baseada no Blue Books, que é o livro azul. Tudo que o filme fala já foi colocado numa série de livros chamado Livro Azul, que é o cara que tecnicamente esteve na Área 51 e que colocou todos os arquivos que são disponíveis aí. Faz muito em cima disso, que é o que todo mundo espera, mas o Spielberg, ele literalmente estudou uma narrativa e construiu um filme sobre uma narrativa, uma semiótica que vai do ocultismo, da religião e termina numa estrutura de engenharia social absurda, porque ele usa as palavras, as estéticas, ele provoca a discussão dentro da religião. Sim. A menina, quando ela tá sendo confrontada pelo vilão, ela pressiona o crucifixo e meio que ela não consegue resistir e larga. Então é como se o Jesus não tivesse conseguido salvar ela. Exatamente. E tem alguns outros aspectos mais profundos, assim. O nome da freira, o sobrenome dela, é Black Ship. Black Ship. E isso é navio sem rumo, a tradução. Né? Que é navio sem rumo. Que está livre, está solto. Perdido. Né? Então ela perde a fé, ela não perde a fé em Deus, mas ela perde a fé nas pessoas. Aí fica esse jogo essa dualidade de pensamento e de palavra constante, que algumas pessoas vão falar, e claro, você vai vir aqui com as suas opiniões, e tá tudo certo. Comenta. Quando a gente tá falando desse filme, cara, a gente tá falando que esse filme é como o Código da Vinci. Ele te coloca mais dúvida, ele te coloca mais questionamento, e ele é o criador de teorias. São todas as perguntas e nenhuma resposta. Exatamente. Ele não dá resposta nenhuma. Né? Ele simplesmente... E outra, cara, para e pensa. Existia um documentário que deu origem ao movimento vegano, chamado Carne Assassina. Era um documentário que rodava nos grupos. Lá alguém filmou dentro dos frigoríficos de confinamento. Os animais sendo confinados. Isso gerou, literalmente, cara, tipo assim, uma aversão de muitas pessoas sensíveis ao consumo de carne por conta desse documentário. Uhum. A vaca, o porco, o frango, como que esses animais, em alguns períodos da história dos frigoríficos, eram tratados. Uhum. É lógico que existia sempre uma dramatização violenta, tudo câmera, isso, e eles exploram isso com a ideia de um interrogatório de um alienígena. Então, isso é literalmente para provocar dentro do ouvinte o mesmo sentimento que se um animal estivesse sendo torturado para ser morto. Uhum. Né? Usa a mesma mecânica, a mesma âncora psicológica para trazer atenção. Mostra o grito, mostra a dor, mostra o desespero. Isso, querendo ou não, gera uma repulsa em quem está assistindo. Sim. Então eles usam dessa mesma mecânica de engenharia social e isso é construtor de narrativa. Isso quando você é exposto a uma dor, é igual quando você é exposto à música. Você perde uma
barreira de defesa do que você está pensando. Você abaixa a guarda. E esse é o momento que a ideia fixa na sua cabeça. Igual no filme de terror, às vezes o que assusta é o barulho. Exatamente. A ativação é o barulho. Exatamente. Então, tipo assim, o ambiente criado, a narrativa perfeita, a música, a cor, o elemento, a figura, tudo isso é uma indução a te provocar uma reação. E aí você vai ver que todas as camadas do filme são pensadas para isso. Sim. São exatamente pensadas sobre isso. Em colocar uma ideia dentro da sua cabeça para te fazer não questionar, ou aquela coisa, não aprendi nada de novo e ainda colocou dúvida naquilo que eu sabia, né? Não respondeu nada. Não respondeu nada, né? Só colocou dúvida. E, gente, presta atenção. Essa coisa tem um momento da cena aonde a moça que é a âncora do que tá falando que é a do tempo, Emily Blunt. Oi? Ela é Emily Blunt. Emily Blunt tá falando, ela é tomada tecnicamente ela recebe uma incorporação ali de um alienígena que fala na língua dele. Isso já aconteceu várias vezes na televisão. Né, vários momentos que isso já aconteceu na televisão americana, já tem vários, isso não é novo, né, isso foi só uma forma de apresentar algo que já aconteceu. Só cuidado com isso, por quê? Para a gente poder entrar no tema de aliens, todas as vezes que você vai procurar um lugar onde tem um extraterrestre falando, ele não se materializa. Seria muito mais fácil, muito mais interessante, né, você chegar ao lugar e um extraterrestre se materializar. Mas ele incorpora na pessoa, né? A pessoa empresta o corpo e a consciência dela para ele falar. Eu só conheço uma pessoa que fez isso só, cara. E ele não é um extraterrestre. Ele não é do bem. Ele não é bem, ele é um intraterrestre. Ele tá lá no fundo da Terra. Então, se fosse, você precisava um pouquinho mais de atenção nesses pequenos detalhes. O filme é interessante, é inteligente, é bem feito. Sim. A narrativa é legal. Não é cansativo, né? Mas continua colocando o homem como vilão e a mulher como salvadora. Então não mudou muita coisa do que a gente já está acostumado nesses últimos tempos, né? O vilão, ele se chama Noé, né? Noah. Noah. É como se ele estivesse guardando a informação dentro da arca e não querendo disponibilizar pra galera. Então ele é o dono da empresa, ele é o CEO da empresa. E eu achei bem interessante, porque normalmente trata-se às vezes só do governo. O governo ele fica um pouco de lado e é a empresa, né? Sim. O que faz muito sentido, porque a justificativa dele é o presidente muda a cada 4 ou 8 anos. A empresa não muda, a empresa permanece. Tanto que o cara tá no 40 anos, né? Exatamente, essa fala dele que depois de 4 anos o presidente se torna novamente um cidadão comum, né? Então ele se torna um cidadão comum, é perigoso ele ter acesso a determinadas informações. Que parece que foi o que aconteceu agora. Exatamente, né? E entenda que para os Estados Unidos, cara, diferente pro Brasil, falar que você vai te colocar na mídia os arquivos virou moeda de campanha, né? Então todo mundo que quer ser presidente americano, a meta dele é conseguir colocar à luz tudo que colocou, né? Uma coisa muito interessante do filme, cara, é isso aqui, ó. O poder que a comunicação do celular tem. Tem uma cena do filme que mostra exatamente toda a população mundial assistindo a transmissão, a transmissão através do celular. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma programação preditiva. Sim. Tem alguma coisa para acontecer que vai acontecer por conta dos nossos celulares. Então, se fosse você, prestava um pouquinho mais de atenção no tempo que você passa. E para quem acredita na teoria, né, que vai ter esse grande anúncio, né, que todo mundo vai ficar sabendo, esse filme é um prato cheio. Porque se era para preparar o terreno, o Spielberg preparou agora. Então, tudo que estava nas teorias, ele mostrou. Falou, vai acontecer desse jeito. Se for para acontecer, vai ser assim. O pastor comentou do celular, mas ainda a televisão ela é muito forte. Por isso que o anúncio é feito por uma televisão até local. Ela não é a televisão de Nova York. Só que tem uma dinâmica interessante no filme. Quando começa a transmissão, todas as TVs começam a se comunicar, mandar mensagem, falar no telefone, e todos começam a transmitir. E daí os âncoras que estavam apresentando na hora, eles recebem a notícia e começam a ter algumas reações. Tanto que a menina começa a chorar, começa a falar, eu não sei o que está acontecendo, começa a se desesperar a menina. Então, o filme, ele trata todo de uma história
que eles estão guardando o segredo e o pessoal quer revelar esse segredo, os 12 apóstolos lá, que é como se fossem os 12 apóstolos da nova Messias, dos dois novos Adão e Eva. Então eles estão preparando todo um cenário para poder apresentar isso, e assim, esse é o enredo do filme, só no final que vai aparecer eles transmitindo a mensagem e todo mundo fica sabendo, tanto que no final o vilão, né, ele para assim e fala, não, pode fazer. Ele cede. Ele cede. E uma das coisas mais importantes que precisa entender quando você está pensando num filme que constrói narrativa, ele usa instituições reais. Sim. Pentágono, NASA, conteúdo do governo, conteúdo da Secretaria de Segurança, do Ministério de Segurança dos Estados Unidos. Ele não usa nenhum nome fictício, ele não usa nenhum órgão, a não ser a empresa, que é uma empresa que é de ficção, mas você vai ver que nenhum nome ali é escolhido aleatoriamente, mas quando ele vai falar da apresentação dos materiais, dos arquivos, ele usa o nome do Pentágono, ele usa o nome da NASA, ele usa o nome do Ministério de Defesa dos Estados Unidos, ele usa o nome dos canais de televisão de verdade, ele não usa nenhum nome de canal fictício. Então tudo isso passa pelo viés de uma engenharia social, uma construção de narrativa. Então por isso que eu estou dizendo, este filme tem muitas características com o Código da Vinci, porque o Código da Vinci criou um universo de teorias e criou também muita gente que colocou dúvida e a partir dali teceu livros sobre as teorias do Priorado de Sião, de outras organizações. Então, este filme tem essa mesma estrutura de narrativa, de construir teorias. Né? Além das que a gente já tem, o filme te dá possibilidades de você construir ainda mais, né? Mas vale a pena. É engraçado que o professor comentou da empresa, é meio que o CEO lá, ele manda nos militares, ele manda no governo. Então os caras falam assim, não, mas a gente precisa fazer. Ele, calma, tá sob controle, eu vou lá fazer. E daí é como se o governo estivesse sujeito à empresa dele. E o mais intrigante, né, cara, quando ele faz uma ação na cidade, ninguém atrapalha, não aparece um policial para perguntar o que está acontecendo. Ali chegam armados, param a cidade, carro toda paisana, e ninguém da polícia aparece, assim. Agora um erro do filme, os guardinhas são muito burros. O cara em campo aberto, se escondendo atrás de uma cerca toda vazada, com 3 madeiras assim, ele vai lá atrás do carro, rouba um carro, acelera, quebra. Os guardinhas são muito burros. Aí chega uma hora lá que a casa tá transparente, tá invisível, que a menina tá segurando lá. Primeira coisa que eu vi na cena foi aquele brilho lá. Aí eles demoraram um pouco pra ver. E os caras vão correndo e se joga e se quebra. Aí é a galhofa do Spielberg, não tem como. Tem uma questão eles encontram artefatos alienígenas, né? E o filme vai trabalhar muito em cima disso. A gente já vai falar sobre o caso Roswell, da onde vem esses supostos materiais, né? Essa logística reversa dos Estados Unidos conseguir ter acesso à tecnologia extraterrestre e fazer a logística reversa, e encontrar equipamentos que eles não sabem ainda como usar, mas eles estão usando. E uma coisa que esse filme tem, cara, muito espionagem a partir do sobrenatural. Sim. Controle mental, uma pitadinha de MK Ultra total. Aquele cara foi treinado pelo MK Ultra, não tem como. Sim, ele é o único que consegue fazer Fica uma boa dose de MK Ultra e Monarca, né? Controle Monarca. Mais MK Ultra que Monarca, mas tem uma camada de Monarca também na estrutura. Que um dia a gente vai falar sobre essas duas ideias aí, né? Eu acho que o nome do filme é Sobre o Domínio do Medo. Ou Sobre o Domínio do Mal. Vai falar sobre que MK Ultra exatamente na mesma estrutura que o filme apresentou, né? Às vezes a pessoa vem, ela libera um código que está travado, o MK Ultra na menina, que tinha um código guardado dentro dela e quando o pássaro canta, ela ativa, e a outra quando o espírito literalmente toma conta O espírito não, né? O espírito humano. Então, ele faz uma projeção astral, dá pra se dizer assim. Ele usa o artefato pra fazer uma projeção astral. E ele consegue controlar a menina e aparecer e conversar com a menina. Conversar com a menina. E manipular ela também. Não só ela, né? Então, essa coisa do MK Ultra, de olhar pra imagem da pessoa e aparecer lá. Só que o menino, o rapaz lá, ele é imune. Porque o ET deixou ele imune. Exatamente.
Porque ele tem a centelha, né, cara? Ele tem. Mas então é isso, pessoal. É isso, gente. Vamos passar pro nosso tema. Qual a nota do filme? Um 8. 8? Um 8. Eu achei 7. 7. Hoje não teve muita cena de ação, assim. A cena do trem eu não gostei muito, achei CGs infantis. Cara, eu vou no 8, cara, porque ele é uma engenharia. O Spielberg foi extremamente inteligente. Com nisso. certeza. Então eu dou sobre isso 8. Certo. Então fechou, pessoal. Vamos para o nosso tema aqui. Hoje vamos falar muito sobre aliens, né, pastor? E o pastor comentou do Roswell, mas existe já existe uma ideia sobre o aliens antes do Roswell. Antes do Arnold Kennedy, do avistamento do Kenneth Arnold, do avistamento dele. E como que é essa ideia de aliens antes do Roswell, pastor? Ciência, ou a pseudociência da ufologia, é uma antes e uma depois do caso Roswell. Uhum. Mas se você para pensar, o incidente do caso Roswell, ele cria a ufologia como você conheceu. Se você tem 50 anos de idade como eu, então toda a ufologia que você conheceu, se você se interessou, ela é uma ufologia a partir, né, uma ufologia moderna a partir do caso do incidente Roswell, que foi lá em 1947. Então, em 1950, nem a NASA existia ainda, né, cara, nesse período. A NASA não existia o órgão controlador, o que foi dado a origem da palavra OVNI, né, que é um objeto voador, né, cara, não identificado, como a gente aprendeu todo o tempo. Mas antes disso, você já tinha uma construção social. A cultura, o mundo já vinha sendo construído, né? O mundo já vinha sendo preparado para esse momento a partir da literatura, a partir do cinema, da rádio. Então você já tinha o Superman vindo de outro planeta, porque ele foi lançado em 38. 38, né? Você já tem ali a literatura do Júlio Verne, que já falava sobre a viagem ao centro da Terra, que também vão ter a origem dos intraterrestres, além dos extraterrestres, e você vai ter a viagem à Lua, a viagem a Marte. Então você vai ter o Flash Gordon, né, cara? Então, Lovecraft? O Lovecraft com o terror, a gente pode chamar de terror cósmico, né? Baseado nos antigos, baseado em toda a sua mitologia do culto ao Cthulhu, né, cara, que é o mais famoso. Então você já tem aí uma construção antes mesmo do Eram os Deuses Astronautas, do Eric Van Daniken, que foi o documentário e o filme que trouxe essa ideia de que na Terra já existiam sinais que esses ETs os extraterrestres já tinham caminhado por aqui. Mas a ufologia, como nós conhecemos depois disso, se torna quem ela é por conta do caso Roswell. Então você vai ter, antigamente, uma visão espiritual e sobrenatural, né? Você vai ter a espiritualidade e a sobrenaturalidade muito alinhada à ideia desses seres que visitaram a Terra. Você vai ter muitos cultos e muitas ideias, tanto que os atuais documentários vão muito atrás disso, né? Que as antigas civilizações, os antigos cultos se davam por conta de contatos com extraterrestres, e como essas pessoas entendiam isso como deuses, elas criaram a partir daí cultos e registraram nas pedras, né, cara, nos murais, que você vai encontrar aí afrescos desenhados de 3.000, 5.000 anos antes, que você não vai ter como explicar. E aí você vai ter, que nem no Peru, você vai ter Pacasmayo, diferente de Machu Picchu, que é lá em cima, Pacasmayo é no litoral. E você vai encontrar várias pedras esculpidas na praia, que ninguém sabe exatamente, como uma ilha de Páscoa, né? Só que é pouco falado, né? A região de Pacasmayo no litoral do Peru é pouco falado. A galera faz mais de Machu Picchu porque é uma cidade que está lá em cima, né? Sim. No morro. Então, muito do que o próprio calendário maia, por influência, também é dado que foi recebido por visões extraterrestres, né, cara, dentro desse universo todo apresentado.
Pré-guerra é muito voltado à parte tecnológica. Mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, você tem muito relato de luzes nos céus, de avistamento de seres indescritíveis, né? Da Primeira Guerra Mundial, para você não sabe, era a famosa Guerra de Trincheiras, que foi considerada o pior tipo de guerra da história. Sim. Né? Que ela provocou mais morte por os caras estarem na trincheira do que pela guerra em si. Insalubre total. Vai ter um pouco do conceito da tecnologia por conta dessa 1917, 1914, onde a tecnologia está se desenvolvendo ainda, muito voltado para o universo do mistério, porque tem muitos relatos e muita coisa que foi produzida. Sim. E na Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, você vai ter vários avistamentos de luzes, né, durante as batalhas aéreas, porque, para que você que não sabe, o céu, né, se tornou o maior. Ali, realmente, muita tecnologia de de aeronaves foi praticado. Sim. Né, a guerra, na Segunda Guerra Mundial, as grandes, como durante o período das navegações, as naus se tornaram o campo de guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, o céu se tornou o ambiente de guerra. Então você vai ter, assim, vários relatos que a gente pode fazer vários episódios falando só sobre as guerras que aconteceram, as batalhas entre aviões americanos, aviões ingleses, aviões alemães, que criaram uma nova narrativa, uma nova forma de fazer guerra, bombardeios e tudo mais. E muitos desses pilotos relatam constantemente luzes azuis ao lado das aeronaves. Constantemente elas são relatadas. Elas são chamadas, cara, deixa eu pegar aqui certinho o nome, de Full Fighters. Full Fighters, que são bolas de fogo, bolas de luz que ficavam constantemente voando junto com as aeronaves, junto com os aviões, sejam eles de qualquer nacionalidade, eles voavam juntos, e tem inúmeros relatos desses avistamentos, esses Full Fighters. Eles não atacavam, mas eles ficavam ali voando juntos, sempre do mesmo formato e do mesmo jeito, assim. Não foi uma vez só avistado. Vários soldados de várias frentes diferentes tiveram suas aeronaves seguidas por essas bolas de luz. A gente não sabe identificar, porque isso, assim, literalmente entrou como um OVNI, né? Entrou com um objeto voador não identificado. E aí são algumas características pré-Roswell, né? Então, todo o tempo que você pensar, a gente tem que fazer essa linha divisória. É como se você pensasse naquele mural de teoria de conspiração, né, que você conecta os fios. Então, você vai ter coisas que acontecem antes, coisas que acontecem depois. Então, depois de Roswell, todas as teorias que você pode imaginar de conspiração, que vai influenciar o cinema, vai influenciar a literatura, vai influenciar até a criação de religiões estruturadas sobre a ideia de nós não estarmos sozinhos. E os ETs, eles sempre são seres superiores a nós, né? A gente ia estar sujeito a esse ET. E durante a Segunda Guerra, né, depois que começou os grandes avistamentos, o pessoal já tratava disso de uma forma espiritual. Aconteceu algumas coisas que começou a surgir esses relatos. Como é que foi isso? Porque teve uma questão que comentam muito sobre o Crowley. Ah, sim. Tratava esse assunto. Durante um período, cara, a gente tem que pensar assim, a mídia, ela tem um poder, né? Sim. E tem o relato que o Crowley, Aleister Crowley, foi um magista britânico, ele encontrou uma entidade que deu a ele o Liber-Oz, que é o livro da lei. E o nome dessa entidade é Lan. Se você for fazer uma pesquisa na internet, pesquisa aí, né? O Lan, coloca Lan Crowley. Ele faz um esboço de como que esse ser se apresenta para ele, e esse ser narra para ele o Liber-Oz, que é o livro da lei. E ele diz, aí ele desenha como é que é o Lan, e olha que interessante, mostra aí, Léo, como é que é o Lan. Não sei se vai dar para ver, mas qualquer coisa, André, você coloca na edição. Esse é o Lan, esse é o ser que apareceu para Aleister Crowley,
E ele é o que dá o livro da lei, né? O conhecimento profundo que dá origem a muita coisa relacionada à arte, à cultura, ao entendimento. Então, alguns vão dar a essa entidade os primeiros relatos dos Greys, que Sim. são os seres, né, mais comuns que você vai encontrar quando a gente está falando de OVNI. Quando você for pesquisar OVNI, extraterrestre, você vai encontrar várias raças, draconianos, reptilianos, que são os mais famosos. Você vai encontrar muita coisa relacionada a esse universo. E você vai encontrar os mais famosos, que são os Greys. E muito da ideia dos Greys surge a partir desse primeiro esboço do Crowley sobre essa entidade que trouxe conhecimento. E muito do que você falou parte disso aí. Como essas entidades, supostamente, elas trazem um conhecimento que nós não conhecemos, sempre é a ideia de que eles são seres superiores, né? Sim. São seres maiores e tal. Mais inteligentes. Mais inteligentes. Mais tecnologia, mais Só tudo. o Avatar que vai tratá-las como seres primitivos, né? Mas normalmente tem o Predador, que ele é muito mais tecnologia. Os Greys, eles sempre estão... e os reptilianos estão sempre no governo do mundo também, né? Tem essa teoria. Exatamente, né? Então aí você também vai ter dinâmicas espirituais relacionadas ao quê? Que esses seres, eles têm telecinese, então eles já desenvolveram uma capacidade de se comunicar a partir do pensamento, né? Sim. Eles não precisam de equipamento nenhum, eles já são um equipamento. O corpo deles já é um equipamento. Parece que eles estão em harmonia, né? 100% em harmonia. Exatamente. E se a gente parar para pensar, cara, isso é uma estratégia muito interessante de trazer essa cultura popular, né? Essa ideia de controle, de você cria um ser que ele é superior, ele é mais inteligente, é mais poderoso, então ele vai ter esse poder de domínio, né, cara, querendo ou não. Daí quando a gente pensa o que o caso Roswell, né, o incidente Roswell, como ele é chamado, ele inicia uma ufologia moderna. Uma explosão midiática do assunto. Até hoje a gente está falando disso. Nós aqui, hoje, estamos falando disso. Então, só para dar um contexto, ele foi 2 anos depois da guerra. Sim. Começou ali com Kenneth Arnold, que na mídia, assim, esse Kenneth Arnold, ele tava voando e ele relatou que viu os discos voadores lá, os pratos que flutuavam sobre a água. E daí a mídia já pegou isso e lançou como discos voadores. Já gerou comoção no país todo, lá dos Estados Unidos. E poucas semanas depois teve o caso Roswell, que daí caiu lá na fazenda do Mac Brazel, que encontrou os destroços espalhados, e ele descreveu como materiais incomuns, que não seriam comuns para eles. Depois, né, o que aconteceu? A base militar veio, pegou, disseram que teve outros locais também que caíram. Sim. E eles foram falar, a justificativa dos militares era que era um balão meteorológico. Só que anos depois, o xerife, o militar que pegou esses materiais, falou que o que foi apresentado para a mídia depois não eram os materiais, eram outros materiais. Então uma coisa que pega muito nesses avistamentos é o que as pessoas relatam depois. Tipo, 30 anos depois o cara vai falar sobre, 20 anos depois o cara vai falar sobre. Existe um nome que vai falar desses materiais, o caso Roswell, chamado Bob Lazar. Bob Lazar é o homem que disse que trabalhou dentro da Área 51 e teve contato com esses materiais que foram recolhidos na Terra, porque eles fizeram escavações para recolher todo o material, né? E o Bob Lazar teve um documentário que foi muito tempo na Netflix sobre essa conversa com ele, mesmo que depois ele se tornou... parece que o prazo de validade dele venceu, ele ficou fora do... né, bateu os pinos, né, colou a placa, mas o período que ele teve bem, ele disse que teve contato direto com esses materiais, e esses materiais eram coisas assim surpreendentes. E tem os corpos também, né? Sim, tem o recolhimento dos corpos. Então vamos colocar assim, ó, pós o incidente Roswell, você vai ter uma explosão midiática vai ser massiva sobre esse assunto. A gente não está falando ainda nem de tudo que foi produzido. A partir daí entra a Guerra Fria. E aí a Guerra Fria coloca toda essa informação em sigilo. Ele coloca o famoso Top Secret em todo documento relacionado ao governo americano. Então ele coloca a condição, né, ele coloca o experimento OVNI, ele coloca tudo que acontece subordinado a esse tipo de fenômeno a nível mundial debaixo da chancela
do Top Secret. Então tudo vai para debaixo dessa narrativa, desse arquivo, e tudo que vem a ser tratado a partir daí não é mais aberto ao público, ele é tratado de forma fechada dentro do contexto da Guerra Fria. Aí você vai ter avistamento na China, você vai ter avistamento na Rússia, você vai ter avistamento daí no mundo inteiro. Começa a acontecer no mundo inteiro esses avistamentos e o registro desses avistamentos. Começa a se crescer a cultura popular, a cultura ET, a cultura extraterrestre, na mídia, no cinema, nas Comic Cons. Então, tipo assim, o ser extraterrestre incorpora a cultura pop. Ele ganha notoriedade no sentido filosófico, artístico, científico e também na cultura de forma geral, na cultura nerd, na cultura pop, e aí ele passa a pertencer ao cenário das pessoas, porque daí não é mais uma coisa aleatória, fictícia, ele se torna algo tangível até, de certa forma. Sim. E se criam as maiores organizações ufológicas do mundo. Então acontece a pesquisa de forma independente dos governos e as pessoas começam a se tornar especialistas neste assunto. E começa a acontecer muita pesquisa organizada a partir do caso Roswell. Após ele, as pessoas começam a documentar, começam a registrar, começam a... Porque qual que era o grande problema de sempre, né? O cara pegava a pior lente, a pior câmera e batia a foto de uma coisa... 144p. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Então a gente tem que prestar um pouco de atenção, cara, em algumas situações, porque o cinema se torna uma ferramenta poderosa da propagação dessas ideias. Então a gente tem que partir da ideia do quê? Quando a gente fala de OVNI, tudo que você pensa sobre é o que foi a mídia que criou. Não foi o que você viu. Foi o que você viu no Contatos Imediatos do Terceiro Grau, foi o que você viu no Independence Day, foi o que você viu nos Sinais do Mel Gibson, foi o que você viu que a mídia colocou. Não foi alguma coisa que a gente viu como uma pessoa. Não. Então, tudo que nós fomos educados a enxergar acerca da espaçonave, a aeronave, quem criou foi a mídia. Sim. Tanto que um dos relatos mais famosos que existem é a Guerra dos Mundos, narrada, né, cara? Que literalmente o cara abriu a rádio de manhã dizendo que havia uma invasão alienígena e ele colocou as cidades em polvorosa, né? Em pânico, porque a rádio era a ferramenta mais poderosa em determinados momentos, mais até do que a própria televisão. Tem um episódio dos Simpsons que eles tratam esse tema e eu não conhecia, daí eu fui assistir esse episódio e depois eu descobri que era de verdade mesmo. E assim, ele causa um caos generalizado, porque só que sempre estão destruindo outra cidade. No rádio estão destruindo a cidade específica, aí nesse lugar estão destruindo outra cidade. Aí todo mundo começa a acreditar que realmente estava tendo uma invasão alienígena. Exatamente. E a gente passa a ter amor por esses elementos. Essa teoria da conspiração se torna amorosa. Por quê? Porque o Spielberg lança um filme chamado ET. O ETzinho simpático, né? Ele gosta desse tema, tá, gente? Esse tema não é novo pra ele. Ele já cuida desse tema há bastante tempo. Quando ele lança o filme ET para as crianças e tem aquela célebre imagem, né, cara, da criancinha correndo com a bicicleta com o ET no cestinho da frente voando. Então tudo isso eu digo para você, cara, que sempre foi uma coisa de nos preparar para alguma coisa. Sim. Uma programação preditiva, algo que sempre teve no imaginário. Como eu te digo, tudo que você conhece sobre extraterrestre, quem te deu a imagem, o som, a forma, a semiótica, foi a mídia. Foi a mídia. Nunca foi alguma coisa que você viu. E nós fomos presenteados por uma das séries mais icônicas do mundo, que foi o Arquivo X, cara, que trouxe esse tema com o tema A Verdade Está Lá Fora, trazendo muito do Deep State, né, de um governo secreto que tinha uma aliança com um grupo de extraterrestres, né? Então todo o plot twist da série envolvendo o Fox Mulder e a Dana Scully
é sobre isso. É essa dinâmica de que existe uma verdade, essa verdade está lá fora, essa verdade ela é controlada por um grupo X porque eles têm um interesse maior. Né? Aí você tentou, mas aí você vai ter que assistir todas as 11, 12 temporadas ali para você entender. Popularizar a ideia da tecnologia, cara, acabou o maluco do pedaço e o Will Smith foi virar caçador de alienígena. O filme mais famoso, cara, é o Independence Day. Independence Day, cara, é o filme que tece, tipo assim, imprime na mente, no imaginário das pessoas a ideia de uma invasão alienígena, dominação total, mundo destruído, mas as pessoas ainda vai ter gente ainda que vai lutar. Então, esse é um conceito interessante, cara, porque o próprio Ronald Reagan libera essa frase, que se existisse um dia uma invasão alienígena, a guerra no mundo acabaria, as barreiras de identidade, ideológicas acabariam, a humanidade se uniria para lutar contra um inimigo. Numa causa maior. Numa causa maior. Então essa ferramenta é muito interessante, porque daí você tem assim a decisão de quebrar todo tipo de barreira ideológica, religiosa, tudo. Então a gente acaba com todos os muros, se une numa única nação para vencer um inimigo maior. Né? Então, tipo assim, o Independence Day traz essa ideia, né? Traz todo mundo para a mesa para discutir. Lógico, né, cara, que quem vai ser o primeiro a derrubar um alien vai ser um americano, né? Tem que ser, né? Tem que ser. E aí a gente entende, a gente tá jogando ideias de coisas relacionadas a esse universo. E por incrível que pareça, a partir do incidente Roswell, que trouxe essa discussão muito forte do universo extraterrestre, religiões surgiram a partir daí. Cientologia, né? Famosa, seguida pelo Tom Cruise, seguida pelo John Travolta, esses caras todos aí, essa ciência misturada com a religião, com culto extraterrestre e tal. O railismo. Esse é maluco, irmão. Esse os caras falam de manipulação de DNA, né? Esse o cara recebeu uma extraterrestre chamado Elohim e ele cria uma religião que não é bem uma religião, mas uma seita mesmo, né? Uma seita que aceita tudo, principalmente dinheiro. Dinheiro é o que mais aceita. Dinheiro que mais aceita. E aí eles criam o que supostamente foi chamado de uma Eve, que foi uma criança que nasceu clonada exatamente usando a mesma tecnologia da clonagem da Dolly. Aquela coisa da dobra dos cromossomos. Mas isso é teoria da conspiração, irmão. Nunca se comprovou nada relacionado a isso. Aí você vai ter várias outras ideias e religiões que fundem as ideias OVNIs com as ideias religiosas, sejam elas animistas, sejam elas cristãs, pré-cristãs, que daí vão criar todo um cenário maluco. Outra área que o incidente Roswell trouxe, ele trouxe para o discurso político, como eu disse, o liberar as informações como uma moeda de campanha, né? Tipo assim, quem precisa ter esse controle de informação ou a população, todo mundo tem que ter. Então, literalmente, o caso trouxe essa discussão de quem que tem que ter, para liberar tudo, né? Para liberar tudo. Tipo a discussão do filme, né? O filme traz uma discussão do tipo assim, se uma verdade como essa vier à tona, como que vai ser a história da humanidade? Vai acabar com o mundo, né, velho? Vai acabar com o mundo. A menina, ela fala, né, a gente precisa da religião. Exatamente. Porque senão seria pior, né? Aí, no meio político, no discurso político pós-Roswell, é tipo assim, quem que precisa ter esse poder? Quem que define o que é OVNI? Quem que define o que é isso? Tipo assim, os políticos começaram a estabelecer leis da informação que é chegar. Se cai uma nave, quem que tem o controle da tecnologia? Quem que é o responsável? Paga para quem o royalties da informação, né? Então, tipo assim, a criação
hoje não é mais chamado de OVNI, é chamado de WUPS, né? WUPS, né? Que eles chamaram de WUPS. Quem que é o dono disso? Quem que é o dono dessa informação? E os programas oficiais, com projetos como a gente já falou, o Blue Books, que foi documentação real, né, desses experimentos, e a investigação mais recente do Pentágono foi a liberação dos vídeos, das imagens mesmo de aeronaves que não se movimentam de formas que a ciência desconhece. O Trump fez um fervo para fazer esses lançamentos aí, mas eu até vi alguns documentos, não tem nada demais, é só umas luzinhas, umas coisinhas. O que é bem intrigante desses lançamentos, desses arquivos que ele soltou, é que quando, né, a nave, que é para ser uma das coisas mais rápidas ali, chega perto, o objeto simplesmente desaparece. Vai mais rápido que a nave. Então isso que é uma coisa que chama muita atenção. Mas se a gente seguir naquela teoria do holograma, do grande engano, né? Não sei se o professor pode comentar também do grande engano, já estaria preparando essa tecnologia, né? Porque a luz ela vai ser mais rápida do que qualquer objeto que tenha matéria. Exatamente. Porque o que a gente tem assim, gente, segundo se você for estudar Exo-Vaticana, existe a ideia de que o grande engano da Terra é exatamente essa agenda OVNI, né? Uma das ferramentas mais importantes é essa agenda. Seria um plano para unificar a Terra. Seria um plano para unificar e abrir caminho para subida do anticristo. Sim. Né? E um falso arrebatamento, né? Inúmeras coisas que podem acontecer. Então, quando você pensa em tudo o que está sendo feito, tipo, tem muita teoria, né? Uma das teorias mais intrigantes que eles falam é o Blue Beam. O que é o Blue Beam? Que é um grande holograma que vai ser produzido a partir do que hoje se faz com os chemtrails, que são esses gases que são liberados sobre a Terra, né, com essas aeronaves que voam e liberam isso. E a galera ainda insiste em dizer que isso é condensação de gelo na nave, né, cara? Mas o negócio não voa em rota comercial e ele escolhe as datas certas. Aqui para nós, ele só vem no inverno porque o céu fica limpo, né? Aí daqui a pouco você tá vendo uma aeronave que passa, que ela não faz rota comercial nenhuma e ela voa livremente, não tem que prestar conta para ninguém, né? É a teoria da conspiração. Essa é a teoria da conspiração. E nessa teoria da conspiração existe a teoria do Blue Beam. O que é o Blue Beam? Blue Beam é transformar o nosso céu num grande painel, né, cara, de projeção, aonde o cenário vai ser projetado e a partir da projeção desse cenário você pode colocar o que você quiser. Uma invasão alienígena, você pode colocar Deus, o céu se abrindo, os anjos desceram, a Nova Jerusalém, você pode colocar o que você quiser, porque você transformou a curvatura ali, né, o azul, num grande projetor, né, numa grande tela de cinema, a partir desses gases, e que teoricamente são gases de alumínio, né, cara, que fazem isso. Isso também tende à ideia de diminuir a incidência de luz solar na Terra, que impacta diretamente na criação de oxigênio, na alimentação, na vida como um todo, Então a gente tem que entender, cara, que existe uma teoria, existem umas ideias que são meio malucas, mas hoje, quando a gente fala de OVNI, a gente tem que entender que... Deixa eu escolher as palavras certas para aplicar aqui. A ciência, a evolução não evolui para lugar nenhum. A ideia sempre dessa galera é tirar Deus da criação do homem, né? Tipo assim, Deus não tem por que estar ali e nós vamos tirar Deus de algum jeito. Tentaram tirar Deus com a teoria da evolução. Hoje já até abandonaram, né? Hoje você não tem mais como comprovar nada acerca da evolução. Se você acha que não, eu te indico o livro, A Caixa Preta de Darwin. Anote o nome desse livro. Procura aí, Léo. É do Ben, coloca assim, o nome do livro é A Caixa Preta de Darwin. Esse mesmo. Michael J. Jaimel Bay. Pode colocar assim. Se a Andressa vai colocar na edição também para vocês. Esse livro explica que no universo microbiológico não existe evolução. Não existe evolução, como é explicado acerca da teoria de Darwin. É um livro muito interessante.
É um livro não é tão difícil de ler, mas te exige que você se dedique na leitura. Ele vai falar sobre aspectos microbiológicos, que dentro do universo microbiológico, da microbiologia, não existe evolução. Os seres unicelulares, eles se mantêm do mesmo jeito. Eles não evoluem para lugar nenhum. Né? Tipo... Então, como se não pode mais provar efetivamente nada relacionado à evolução, e a evolução, ela escravizou a ciência, de certa forma, dentro do seu contexto, tudo tem que passar pelo crivo da evolução, se não passar pelo crivo da evolução, não chancela como sendo verdade. Hoje, a ciência está sendo escrava da panspermia, que se não passar pelo céu, não é verdade. Né? Eles têm que encontrar alguma coisa, algum equivalente para entrar no lugar de Deus. E como o macaco já não pode mais entrar no lugar de Deus na evolução, hoje nós somos tudo poeira cósmica, né? Nós não pertencemos a esse planeta aqui. Veio com né? Asteroide, nós viemos do asteroide, nós viemos do Capela, nós viemos de qualquer lugar, menos do pó da terra, como por uma palavra de Deus. Então, o que essa ciência tenta provar agora é que nós somos extraterrestres. E essas pessoas que estão vindo, elas só estão vindo tomar conta daquilo que eles já colocaram aqui para acontecer. E se a gente for olhar, cara, por isso, é só você olhar para o que a mídia está falando. Você vai hoje no History Channel, na maioria dos canais, é só disso que esses caras estão falando. Sim. Tentando provar que a nossa religião, que a nossa cultura, que a música, a ciência, nada é criado pelo homem pela beleza de Deus. Tudo é fruto de alguma coisa que veio de um outro planeta, de um outro ambiente, que veio e que colocou aqui, implantou aqui, e a gente está respondendo a esse ensino. Então, cara, como isso é chato. É sempre assim, né? Pode ser tudo, pode ser qualquer coisa, menos Deus. Menos Deus. Menos o que a gente acredita como sendo verdade. Então, se você quiser, cara, nesse livro aqui, ó, do Exo Vaticana, qual que é a ideia central? O Vaticano, ele investe bilhões em pesquisa astronômica para identificar vida fora da Terra. Eles têm os 2 maiores observatórios do mundo. As lentes eles gastam mais dinheiro que a NASA, quase, para fazer pesquisa. Eles têm vários congressos, eles investem bilhões e tem muitos congressos, e eles já têm hoje uma exoteologia. No caso de aparecer um aparecimento, eles já estão preparados para explicar tudo a partir dessa exoteologia. O que é uma exoteologia? É uma teologia que vem de fora. Exo é o que vem de fora, né? Exo é o que vem de dentro. Então, exo é o que vem lá de fora. Então, ele já tem uma exoteologia pronta já para responder esse anseio. Porque o que vai ser mais impactado, cara, no mundo hoje, se acontecer algum avistamento real, se alguma, como o filme mostrou, é a religião. É a religião. Já vai ser impactado logo de cara. Diretamente. É a primeira coisa que vai ser impactada. Então, se você pensar de forma geral, porque, queridos, se você for para a internet hoje, o Boaventura é um dos maiores especialistas em ufologia do Brasil, Daniel Lopes, que é meu amigo pessoal, Daniel Lopes, Boaventura, Sérgio Sacani até mesmo. Cara, esses caras, eles sabem, tem muito documentário falando sobre o ET de Varginha, falando sobre a Operação Prato. O Brasil é um celeiro de avistamentos, desde lá na Amazônia. Teve um caso aqui perto do Campo Largo. Campo Largo, o cara filma uma pousada à distância aí. Mas ele já tinha um vídeo viral antes, que era o pintinho de sobrancelha. Daí quando eu fiquei sabendo disso, já... Aqui, internet tem disso. Mas se você pensar assim, quando eu era criança, pequena, lá em Barbacena, não, aqui no Paraná mesmo, em Curitiba, a ideia do ET de Varginha é uma coisa incrível. E por mais, cara, que seja uma teoria brasileira, tem um percentual de arquivo e de conteúdo que te faz uma interrogação, velho. 30 anos depois, foi em 96, né? 30 anos depois, o médico foi falar agora, tem notícia do médico falando que ele realmente mexeu com
com um corpo que não sabia o que era. E assim, ele falou que escondeu por causa da questão da reputação dele. Nem pra mulher dele ele não tinha contado. Então, 30 anos depois, ele começou a falar. São coisas que geram uma interrogação realmente. O que era aquilo que aconteceu, né? E por incrível que pareça, recentemente apareceu um cara com um dado novo. Que existia um bruxo naquela época que tinha feito um trabalho de invocação de entidades que foram liberadas, tipo o que aconteceu lá na mansão do Crowley, né? Foi mais ou menos isso. Uma coisa que me chamou a atenção, porque as meninas, foram 3 meninas, 3 adolescentes, que encontraram o ser lá. Eles falaram que era um mindinho, um modinho lá, mas não, elas falaram que era bem diferente porque eles conheciam ela. E quando chegou perto delas, falaram que tinha cheiro de semelhante a amônia ou enxofre. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, e ele tinha uma pele escura e pegajosa. Só faltou acontecer igual com o do Hellboy, né? Então, tipo assim, fizeram um Hellboy, só esqueceram de... Igualzinho, soltaram o Hellboy, eles só não... Veio agora essa aí, eu nem associei uma coisa muito rápida aqui. Alguma coisa fizeram. Então, essas ideias, assim, cara, tem muito documento. Operação Prato, que é uma das séries mais famosas, né, que aconteceram lá na região do norte do Brasil, onde as pessoas eram atingidas por raios e a pele era como se fosse sido retirada, e foi muito documentado no período. Documentado seriamente, gente, não documento com selo oficial. Os casos do Brasil são mundialmente conhecidos. São mundialmente conhecidos e muito bem documentados. Então, se você passa por isso, a gente tem que fazer uma interrogação e entender o que está acontecendo. Existe do outro lado, na questão espiritual, uma dinâmica muito chamada um universo intraterrestre, onde essas espaçonaves não vêm do espaço, elas vêm do fundo da Terra. Como se dentro da calota terrestre, dentro do centro da Terra, existe uma civilização, né? Com um oceano, viagem ao centro da Terra. Uma viagem ao centro da Terra, e essas naves elas conseguem adentrar, e um dos acessos mais famosos que se existe é a Serra do Roncador, né? Famosa Serra do Roncador, né? Que é um lugar onde muitos místicos vão para lá em busca desse acesso, que hoje dizem que é fechado, o governo protege, o Deep State, né, cara? Protege ali, né, cara, a entrada desse lugar, que seria exatamente o lugar de acesso a esse universo, né, intraterrestre. Tem muita teoria, né, professor? Tem muita coisa. Tem muita coisa que a gente pode falar, tem muita coisa que a gente vai falar ainda. Então, estamos chegando no fim desse episódio. A gente está dando uma introdução para você, desse tudo que a gente pode falar, de forma geral, né, o conhecimento, a gente pode trazer... Vamos falar de Operação Prato? Vamos trazer toda a documentação que tem, a gente vai falar do Crowley. Vamos fazer um episódio só sobre o Crowley, só sobre muita coisa, assim. A gente vai trazer... A gente contou muito teoria. A gente, no futuro, vai falar mais sobre a nossa opinião. Exatamente. A gente não acha que sejam ETs de verdade, mas fica aí o mistério do que a gente acha que Fica uma interrogação pra você. Eu sou mais... Pra mim é tudo meio Hellboy, assim. Nessa pegada, eu também acredito. Pegada. Mas a gente pode falar de Hellboy do Mike Mignola, que é o seu criador, porque, cara, vai valer muito a pena. Então, pra vocês que vão ficar aqui, muito obrigado. Nós queremos agradecer por todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Nosso público fiel. Deus abençoe. Nosso público fiel. Obrigado a todos vocês. Compartilhem, se inscrevam, mandem para os amigos de vocês, para os inimigos pessoalmente, principalmente. Mande para quem você gosta, para quem você não gosta. Concorda, comenta, discorda, comenta também. Exatamente. Vamos movimentar esse universo. Você está no Última Fronteira, o podcast que quer te ajudar e quer falar a verdade, porque a verdade ela não está lá fora, né? Ela está dentro de uma pessoa, e nós vamos falar um dia só dessa pessoa. É isso aí, pessoal. Obrigado. Assistam os episódios anteriores, acompanhem os próximos. E é isso aí, tamo junto. Tamo junto.